Gravar vídeos, conteúdos, anúncios, querendo ou não, por incrível que pareça, algo que eu nunca imaginei, virou parte da minha rotina, do meu dia a dia, de toda semana estar aqui conversando com você e tendo que pensar em novas ideias, novos formatos, novas maneiras de chamar sua atenção, te surpreender. E a questão é que hoje eu também estava conversando com um especialista que faz lançamentos com a gente aqui, e o debate durante a reunião era mais ou menos esse, assim, pô, Carlos, vocês pedem toda semana novos criativos de maneiras diferentes, eu vou fazendo, mas eu sinto que a gente não está conseguindo acertar o criativo, a gente não está conseguindo acertar o público, a gente não está virando. E foi muito legal, porque eu me coloquei no processo de gravar muitos vídeos, gravar muitos criativos, isso me deu uma certa autoridade para entrar num debate desse e falar o que eu vou falar para você agora nesse vídeo. Que volume é sim importante, mas só volume pelo volume não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa de mais coisas para produzir um bom conteúdo, fazer um bom anúncio e conseguir no fim do dia os resultados que você tanto espera. Então, depois da vinheta que vai começar agora, a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto e eu vou te passar algumas dicas de como você pode fazer para gravar anúncios cada vez melhores. Vocês puderam ver na introdução desse vídeo, hoje o assunto é como gravar mais e melhores criativos, mais e melhores anúncios para o seu lançamento, o seu perpétuo, o que você está vendendo no momento, ou até mesmo sua própria produção de conteúdo pode se beneficiar muito do que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá. No episódio de hoje, a gente vai falar alguns... não hacks, que eu não gosto da palavra hacks, eu acho que ela traz algo que vai ser fácil, simples e um truque mágico, e não existe isso. Mas alguns passos que você precisa seguir, que é bom você seguir, para na hora que acontecer o que está acontecendo aqui agora comigo, que a gente ligar a câmera, soltar o hack, a gente seja mais ágil, mais rápido e mais assertivo na gravação. Porque uma grande reclamação que eu recebo quando eu converso com os meus experts é: pô, demora demais, eu preciso de um dia inteiro para gravar anúncio. E eu entendo que isso acontece com frequência, mas eu vou te dar um exemplo. A gente está numa missão aqui de postar 30 dias seguidos lá no meu perfil do Instagram, e para isso a gente vai precisar gravar 30 conteúdos. E a gente já está na metade, a gente gravou o quê? Quantas horas de produção? Umas 4 horas? Sim. Para ter aí podcast no YouTube, mais de 20, 30 conteúdos ali para postar no Instagram. Mas qual é a mágica? Como que se faz isso, né? E na verdade não tem mágica. A gente tem alguns pontos que a gente vai passar aqui que vão te ajudar a ter essa eficiência também na hora de gravar. E o primeiro ponto é ter muito claro qual que é a sua estratégia gravando aquele anúncio. Porque cada momento do seu negócio, ele demanda um tipo de conteúdo, um tipo de vídeo, um tipo de criação e chamada diferente. Por exemplo, quando a gente está no lançamento, a gente tem fase de distribuição de conteúdo, quando o lançamento ainda não começou. A gente tem a fase de burburinho, onde a gente chega a gravar alguns criativos ali para começar a despertar a curiosidade na audiência. A gente tem a parte de captação, aquecimento, lembrete, vendas. E se você faz um bom lançamento, você roda anúncios até pós-vendas, para as pessoas que compraram e também para as que não compraram. Então, e o lançamento é um exemplo, você pode adaptar isso para a sua realidade de perpétuo ou de qualquer outra coisa que você vende, qualquer outra maneira que você vende. Mas tendo isso claro, tendo essas etapas claras, você consegue fazer a divisão da sua gravação em momentos... etapas e momentos mais assertivos. Então fala, beleza, eu tenho uma captação para começar, eu tenho a data do meu lançamento, e minha captação vai começar daqui a 3 semanas. Eu preciso, para começar a captação, 30 criativos de vídeo. 30, Carlos? Sim, 30. Para baixo. Para mais. Para baixo é tipo, chutando baixo. Precisa de mais. Então, como que eu vou me organizar para gravar esses 30? Esses 30, eles precisam ser 30 criativos de você dando pirueta mortal e qualquer outra coisa? Não. Mas eles precisam ser 30 variações de coisas que você vai fazer e vai comunicar com a audiência. Você vai ter ângulos diferentes. E aí já vai entrando outro ponto da nossa ideia aqui, da nossa estratégia de como gravar melhores anúncios, que é o para quem você quer falar também. Então, beleza, eu vou gravar uma captação para quem? Eu estou fazendo um lançamento onde eu busco escala, onde a maioria do meu público é frio, ou não, eu estou fazendo um lançamento meteórico, por exemplo, onde eu vou atacar uma base que já participou de algum evento meu. Você precisa ter isso claro, porque você
precisa de comunicações diferentes para públicos diferentes, dependendo do nível de consciência deles. Você vai falar de uma maneira com alguém que já te conhece, que já te acompanha, que já participou de outros eventos, e você vai falar de outra maneira com pessoas que não te conhecem. Uma coisa muito comum é a gente pegar debriefings de lançamento para analisar, e na hora que está fazendo essa análise, a pessoa não sabe me dizer qual é a diferença de conversão de público quente e público frio. Ela simplesmente rodou a captação, viu quantos leads captou, quantos converteram, e essa é a taxa de conversão do lançamento. E a gente precisa ter métricas diferentes para público quente, público frio, até público morno, que é aquele engajamento um pouco maior, e público orgânico, porque daí a gente consegue entender quanto esse público converte, qual a comunicação que funciona com ele e começar a atacar isso desde lá do início da captação. Então, quando você vai produzir um criativo ou o seu copy vai produzir um criativo, ele já está ciente, ó, eu preciso com o público quente atacar esse tipo de comunicação, com o público frio esse tipo de comunicação, e eu vou fazer tantos criativos para quente, tantos criativos para frio. Como que você sabe a quantidade, a variedade? Porque você organizou o seu lançamento, você sabe quantos por cento vão ser investidos em público frio e em público quente. Então traga isso para os anúncios também. Se você tem 80% da verba investida em público quente, trate de gravar mais criativos para público quente, porque esse público, se você não tem 11 milhões de seguidores, ele vai saturar, ele vai começar a ficar com uma frequência alta, e você vai precisar aparecer com novos e novos estímulos na frente dessas pessoas. Não estou nem considerando aqui que você vai ter que fazer vários testes de headline nas páginas. Cada teste de headline na página pode ser um começo de criativo diferente, o criativo pode ser o mesmo, muda o começo com a headline, vai alinhando. Isso já agiliza muito a sua gravação, quando você tem tudo isso planejado para que você seja mais eficiente, não passe um dia inteiro para gravar, grave 6 criativos, o gestor de tráfego, e aí defendendo a minha classe aqui, tem que se virar para rodar 20, 30 dias de captação com 6 vídeos e 6 imagens. Outro ponto importante que vai te ajudar nessa jornada de criação e gravação de criativos é ter, e aqui eu já falei isso num vídeo sobre estratégia de lançamento, e eu vou repetir com muita calma, tenha a pesquisa como a sua maior aliada na hora de produzir esses conteúdos, esses criativos e essas chamadas. Por quê? Porque ali na pesquisa está a dor do seu lead. Tanto a pesquisa de compradores quanto a pesquisa de quem está entrando. Faça todo o esforço possível para conseguir taxas de conversão de resposta de pesquisa altas. A gente já teve taxas aqui baixas, sim, mas a gente já teve taxas de 40%, a gente já teve taxas de 90% de resposta com algumas estratégias. Então, entendo que a sua audiência gosta e como convencer ela a responder a pesquisa. Porque isso vai te dar munição. Você vai ter uma lista enorme de dores da sua audiência, onde você vai poder fazer um criativo para cada dor. Carlos, mas vão ser 80 criativos que eu vou ter que gravar. Bem-vindo ao mundo dos lançamentos. O seu trabalho como expert é gravar esses criativos. O meu trabalho como gestor de tráfego, como estrategista, é fazer com que a gente seja muito assertivo na comunicação desses criativos e para quem ele está aparecendo. Então, a gente precisa que você grave muito, mas quando você tem listado as dores, cada dor é um tema. Você não precisa inventar a roda, você precisa bater em cada dor, um criativo de 1 minuto. Você não vai passar 3 dias gravando. Fica mais rápido, fica mais fluido, você vai sabendo o que você tem que fazer. O grande problema é que você hoje liga a câmera para gravar um criativo para o lançamento e você não sabe o que falar. Você liga a câmera, você vai gravar e você começa a ter ideia e você começa a querer encaixar essa ideia no meio da programação, ou às vezes você nem tem programação e aí você fala, vou chamar para o evento e falar de alguma dor aqui que seja universal. E aí não vai funcionar, você pode gravar quantos quiser que a tendência é que continue dando errado. Outro ponto importante também é prestar atenção em formatos. Quando a gente vai fazer um lançamento grande, a gente precisa de criativos para Reels, para Feed, para YouTube, cada um desses são um formato. Sim, você pode tentar cortar eles, mas não é o ideal. Grave criativos específicos para cada formato. E eu não estou falando isso por causa da imagem, do corte da imagem. Quem dera fosse. Mas é porque o padrão de consumo de conteúdo no YouTube é diferente do Instagram. As pessoas elas estão no Instagram quando elas chegaram do trabalho, cansadas, querendo se divertir, não recebendo uma mensagem para se inscrever num evento de investimento, emagrecimento em inglês. Ela não quer aprender nada naquela hora. Ela está relaxando e a gente precisa chamar a atenção dela. No YouTube não.
O YouTube é um padrão de consumo onde a pessoa está lá para ver um vídeo de 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora. Então você vai atingir essas pessoas de maneira diferente. Ah, Carlos, eu rodo o YouTube e nunca dá certo nos meus lançamentos. A captação para o YouTube sempre é horrorosa. É porque você se comunica da mesma forma no YouTube do que no Instagram. Você está tentando atingir públicos completamente diferentes usando a mesma comunicação, o mesmo formato, os mesmos efeitos. Não vai funcionar. Você precisa priorizar o padrão de consumo daquela plataforma. Outra coisa importante, você precisa, e aí não é tarefa sua se você já tem equipe, é do seu copywriter, mas se você ainda não tem equipe, você precisa entender como escrever bons roteiros. Como contar uma boa história. E eu não estou falando para você virar um especialista, o contador de história, o próximo Machado de Assis. Não. Eu estou falando só para você aprender a contar uma história com começo, meio e fim, ter um bom gancho, um desenvolvimento e uma conclusão. Porque isso vai também te ajudar na hora que você for montar a narrativa, tanto dos anúncios, mas como do seu lançamento como um todo. E do seu conteúdo, da sua linha editorial. Então aprenda a contar histórias, faça bons roteiros, porque de bons roteiros você vai ver que você começa a conseguir depois ter ideias, colocar um dentro do outro, modificar. Às vezes você gravou algo há muito tempo, você traz de novo porque aquele roteiro ficou mais atual. Então você vai testando, escreva bons roteiros, conte boas histórias. E por último, agora depois que eu passei alguns minutos na minha vida só dando nos dedos aqui, eu entendo, por favor, que você não tenha desligado esse vídeo depois dessa sequência de tapas gentis que eu tô dando pra você. Mas o último, e aí é o único que eu acho que pode ser considerado um hackzinho. Salve referências. Você consome a plataforma que você está produzindo conteúdo. Tenha uma pasta de referências salvas com você, com o seu time. Tenha isso sempre à mão na hora que você for escrever algo, gravar algo. Pô, gostei desse vídeo aqui. Olha como ele trabalhou esses cortes, essa iluminação, eu quero igual, salva. Manda para a pessoa do time responsável. Pense em como o seu conteúdo pode se encaixar ali. Pô, eu vi esse vídeo de receita onde ele faz cortes assim, mas o meu não tem nada a ver, eu mexo com investimento. Pô, faz os cortes de você arrumando o escritório para começar um dia de trabalho e de novo. E vai tendo referências, ganhando repertório. Você vai ver que quanto mais repertório, quanto mais referência, quanto mais você treinar a sua cabeça para consumir tanto o Instagram quanto o YouTube de uma maneira onde você está sempre com uma visão analítica daquilo que você está olhando e buscando, a sua vida como produtor de conteúdo vai ficar muito mais fácil. 98% dos vídeos que a gente produz aqui são de referências, são de coisas que eu olho, salvo, mando pro pessoal que faz os meus conteúdos, pra Isa aqui que faz os meus conteúdos, e a gente está sempre trocando ideias para que a gente possa facilitar essa produção e não ficar sempre aquela mesma coisa de sempre, que é o que a gente vai tentar fugir. Não cair na mesmice de gravar 30 vídeos colado, chapado numa parede branca e falando um convite para um evento sem graça que no fim do dia vai acabar dando ninguém. Então, depois dessa sequência de porrada que eu falei que tinha acabado, mas não acabou porque a última eu também aproveitei para puxar a sua orelha, o ponto-chave que eu quero que fique nesse episódio é que sim, você precisa gravar muitos criativos, grande variedade, mas você precisa também de um planejamento. O mais importante e o que tem que demandar mais tempo seu é na hora de planejar, escrever um bom roteiro, ver como que você vai contar as histórias, entender que comunicação que você vai usar com cada público em cada momento do lançamento. É isso que vai fazer com que no dia da gravação você chegue sabendo que você vai ter que falar, monte o cenário em 1 a 2 horas, grave conteúdo e criativos suficientes para grande parte do seu lançamento. Então, se você gostou desse episódio, apesar dele ter sido um episódio mais técnico, mais denso, eu tentei passar para vocês um pouco do que eu estou fazendo aqui e estou passando para os meus clientes, que hoje fazem grandes lançamentos, mais de 7 dígitos de investimento, que está facilitando essa produção, que está dando mais material para que a gente possa trabalhar. E com isso, com mais material, com mais testes, com mais criativos, os resultados estão melhorando. Porque uma coisa que a gente precisa lembrar sempre que a única variável dentro do tráfego que pode diminuir pela metade o seu custo por lead é o criativo. Fora isso, não tem nada que vai conseguir mudar esse resultado. Então, sente, escreva tudo que você tem em mente, salve referências, planeje a sua gravação e eu espero que depois desse vídeo você consiga gravar muitos e melhores conteúdos e anúncios para o seu lançamento. E se você gostou, se você acha que tem outra pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo, por favor, se inscreve no canal aqui, deixa o seu like, compartilha com essa pessoa que vai se beneficiar, que a cada 15 dias nós estaremos aqui tentando ajudar vocês cada vez mais a aumentar os seus resultados. Fogos de artifício e raios. E um dragão voando.